Olá pessoal do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de português e hoje nós vamos falar sobre dois pontos. O primeiro é sobre narrador-personagem e narrador-observador. Você sabe o que é? Sabe a diferença entre um e outro? Na aula anterior, nós estudamos um pouquinho a respeito de um conto do famoso detetive Sherlock Holmes. Então, esse conto tinha o nome A Liga dos Cabeças Vermelhas. Você diria que este conto foi o narrador-personagem que narrou a história ou um narrador-observador? Vamos saber o que é um e o que é outro e depois você vai saber a resposta. Narrador-personagem é aquele que participa da história. Como o nome diz, ele é personagem. O foco narrativo é sempre em primeira pessoa. Vou dar um exemplo de uma narração em primeira pessoa. Fui visitar meu amigo Sherlock Holmes. Perceba que o verbo ir, ele está conjugado em primeira pessoa. Fui, implícito ou escondido, tem um eu, primeira pessoa do singular. Então, o pronome sujeito, eu fui visitar. Só que você diz apenas fui visitar meu amigo Sherlock Holmes. Então, por meio desse verbo conjugado, o verbo ir, você consegue saber que quem está narrando a história é o amigo do Sherlock Holmes. É ele que está contando a história. Então, esse é um exemplo de narrador-personagem. O verbo ajuda a indicar. Vamos agora falar a respeito do narrador-observador. O narrador-observador, como o nome diz, ele só observa, não participa do que está contando. O foco narrativo agora muda. Ao invés de primeira, é em terceira pessoa. Veja o exemplo destacado. Foi na primavera que João começou a dar alguns sinais de fraqueza. Dá para indicar quem é que está contando a história? Não. O que a gente percebe é que está em terceira pessoa. Quando diz aqui João, está se referindo a ele, João. Mas o indicativo da frase é terceira pessoa, não primeira. Então, esse é um exemplo de um narrador observador. Ele está contando um evento, um assunto sobre João, mas ele não está incluído na história. Bom, depois de falar a respeito de pronome, ou perdão, de narrador, personagem e narrador observador, agora nós vamos falar um pouquinho sobre pronome interrogativo. E o pronome relativo nós vamos deixar para outra aula. Então, observe as seguintes frases abaixo. Em nome de Deus, sabe de tudo isso, Sr. Holmes? E a segunda frase. Mas explicaria essa marca no punho direito da camisa e a outra no cotovelo, onde o senhor se apoia na escrivaninha? O que vocês acham que está faltando aqui no espaço em branco das duas frases para que elas fiquem claras? Conseguiram pensar? Bom, vamos refazer essa frase agora com as palavras que estão faltando. Como, em nome de Deus, sabe de tudo isso, Sr. Holmes? Mudou muito agora, não é? Segunda frase. O que mais explicaria essa marca no punho direito da camisa
e a outra no cotovelo, onde o senhor se apoia na escrivaninha. Que diferença! Então, o que mudou? As palavras em destaque, como e o que, têm uma função específica. A função de perguntar ou de formular perguntas. Essas palavrinhas em destaque são pronomes interrogativos. Eles são usados para fazer frases interrogativas. Repare que o não uso desses pronomes interrogativos tornam a frase obscura, muitas vezes sem o nexo necessário para ser entendida. Vejamos alguns exemplos de pronomes interrogativos. Vocês não precisam gravar, mas vocês vão naturalmente percebendo o uso. Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. São pronomes interrogativos. Veja o exemplo. Que horas são? Quantos anos você tem? Quem virá para a festa? Todos esses 3 exemplos são pronomes interrogativos usados para formular uma frase. Bom, outra coisa que você precisa saber. Um pronome interrogativo, ele pode ser usado em frases diretas, ou falado de modo direto, como aqui, nesses 3 exemplos que ele é usado no começo da frase, é uma pergunta direta. Ou ele pode ser usado de forma indireta, como nessa próxima frase. Precisamos saber quem virá à festa. Não importa. De qualquer forma, ele é um pronome interrogativo. Pode ser usado para formular uma frase de modo direto ou de modo indireto. Resumindo, pessoal, um narrador-personagem é alguém que participa da história. O narrador-observador, ele não participa da história. E o pronome interrogativo, ele serve para formular uma pergunta. Essa pergunta, ela pode ser feita de forma direta, como na frase que horas são, quantos anos você tem, ou de forma indireta, como na frase precisamos saber quem virá à festa. Então, isso era o que a gente queria destacar hoje. Agora, pensa naquela pergunta que eu fiz inicialmente. No conto A Liga dos Cabeças Vermelhas, o narrador usado na maior parte do tempo é o narrador personagem ou o narrador observador? Pense e depois me respondam na aula que teremos presencial. Obrigado, pessoal. Até a próxima, quando nós vamos falar sobre o pronome relativo. Tchau, tchau.